Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o economista Carlos Vieira. Ele é o presidente da Caixa Econômica Federal. Carlos, boa noite. Boa noite, Kennedy. Prazer estar aqui com você, participando desse momento para nós muito especial. Eu que agradeço a oportunidade de te entrevistar. Ô Carlos, você é paraibano de Lagoa de Dentro, é funcionário de carreira da Caixa desde os anos 80, né? Trabalhou também no setor público, foi secretário executivo em ministério, no BRB, o Banco Regional de Brasília. Conta um pouco da sua trajetória pessoal e política, que te levou a entrar na Caixa e seguir esse rumo no setor público. Não, na realidade, eu cheguei na Caixa por um concurso público em 1982, fiz uma trajetória toda ela no estado da Paraíba, até 2001 cheguei a exercer o cargo de superintendente regional, né, um cargo de maior relevância no estado. Fui convidado para trabalhar na matriz da Caixa Econômica Federal a partir de 2001, de julho de 2001. Participei de algumas atividades muito estratégicas da empresa, num período de 10 anos. Né, nós tivemos a oportunidade de criar toda a estratégia da entrada da Caixa no mercado empresarial. Nós só trabalhávamos com pequenas empresas e a gente criou toda uma estratégia da Caixa entrar nesse mercado, né, de média, grandes empresas. Participamos do redesenho dos programas habitacionais até a chegada do Minha Casa Minha Vida. E em 2012 eu fui convidado para assumir uma função de diretor no Ministério das Cidades. A partir dali eu me tornei secretário executivo das cidades, depois fui para o Ministério da Integração, né, 2 anos e meio depois, fiquei mais um período lá. E em 2016 eu volto para a Caixa, fico na Caixa Econômica de 2016 até 2019. Em 2019 eu vou para o BRB, convidado para fazer parte da gestão de uma das empresas. Antes disso, eu fui presidente da FUNCEF, do Fundo de Pensão da Caixa, fui para lá e agora desembarco de volta na Caixa Econômica. Pois é, na posição mais alta na Caixa, uma vida na Caixa, né? Você assumiu a presidência, Carlos, em novembro do ano passado. Quais são as prioridades para um banco que é público, que participa muito efusivamente, né? Tem muita importância para as políticas públicas, mas que também compete no varejo, com o próprio Banco do Brasil, que é público, e grandes bancos privados nacionais? Perfeito. A Caixa ela tem dois grandes, ela é um banco ambidestro, né? Ele tem um lado das políticas públicas, que ele cuida com muito carinho, com muita dedicação, e no governo com as características como o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as políticas públicas elas ganham uma predominância, né, dentro de uma dinâmica desenvolvimentista muito importante para o país. E de cunho social, né? Muito programa social importante. Não tem dúvida. Do ponto de vista social, sem dúvida nenhuma, e do ponto de vista também do incentivo a uma série de atividades que estão ligadas a um pensamento um pouco mais desenvolvimentista, né, que é o caso de algumas conduções de programas que a Caixa tem feito, para além da questão da distribuição dos programas sociais. Que é o que? Infraestrutura, habitação, geração de emprego. O Pé de Meia não deixa de ser um programa com essa natureza, distributiva. Nós estamos criando uma conta vinculada, e aí você vai ser porta-voz, né, para essa informação, para o microempresário, o MEI, né? Nós criamos essa conta, uma conta exclusiva para que eles possam ter acesso a uma série de atividades dentro da Caixa Econômica vinculadas ao seu ambiente, ao mesmo tempo que a gente se posiciona, né, de maneira mais contundente no mercado bancário enquanto instituição financeira. Para você ter ideia, agora no primeiro trimestre de 2024, a Caixa Econômica, através de seu asset, né, a gestora de ativos da Caixa, nós fomos o segundo melhor desempenho em captação líquida de recursos no mercado, de capitais no Brasil. Então, isso demonstra, né, essa força, a participação que nós estamos tendo também numa vice-presidência de atacado, que nós tivemos um desempenho também muito interessante. Estamos aí em vias de levar as informações, né, do resultado do trimestre, também foi muito importante. Fechamos
o quarto trimestre com um crescimento de quase 80% comparativamente com o quarto trimestre de 2022, 2023, de forma comparativa. Primeiro trimestre indo muito bem. Então, só para responder de que enquanto a gente faz e procura executar com muita propriedade as atividades ligadas às políticas públicas, por outro lado, a gente tem um olhar muito dedicado à atividade bancária. Quero entrar um pouco no detalhe. O Lula, por exemplo, tem falado na necessidade de estimular o crédito para a roda da economia voltar a girar. Né? Ele fez isso na crise de 2008 e 2009, voltou agora num terceiro mandato. Os juros estavam muito altos no ano passado, os juros ainda estão num patamar alto quando a gente compara os juros básicos da economia Selic com outros países, mas caíram. A Caixa tem expandido a carteira de crédito dela. Como que está essa expansão? Nessa semana teve esse lançamento aí para pequenos empreendedores, essa conta MEI. E você teve também no Palácio com o presidente Lula. Especificamente para crédito e pequena empresa, o pequeno empreendedor, o que tem feito a Caixa? Nós estamos exatamente, além das medidas normais, naturais de acesso a crédito, nós estamos revendo, como eu te falei, uma política de crédito para os microempresários. Né? Essa política ela envolve toda uma caracterização de produtos destinados a esse segmento. Nós temos conversado com entidades diversas a busca de fundo e de fundos que possam nos ajudar na construção de um crédito que ele seja, do ponto de vista de taxa, mais atrativo para esse segmento empresarial. E esse funding, você busca ele no mercado interno ou no mercado externo também? Interno. No momento, nós estamos trabalhando muito na busca do mercado interno. Tá. Temos uma possibilidade concreta de trazer recursos internacionais para atuação em áreas vinculadas à sustentabilidade. Nós temos uma discussão com o fundo de 500 milhões de dólares que está fazendo um processo de aporte, ainda estamos do meio para o fim nessa construção, tá. E isso vai nos ajudar bastante, né, nesse sentido. Mas, enfim, o país, você falou a questão da relação de crédito, né? Vou dar um dado aqui para você. Quando a gente olha o mundo de uma maneira geral, e no Brasil o crédito imobiliário ele tem um papel fundamental, né, na construção e na geração de emprego, mas nossa relação PIB, crédito imobiliário no Brasil, ele não chega a 10% dessa relação, né? Ou seja, o PIB do Brasil, 11 trilhões, 10% disso, quase 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, né, de crédito. Então, o espaço para crescimento do crédito no Brasil é muito grande. Se eu fizer uma comparação, você pega Chile, México, né, em torno de 25%, 30% da relação só no crédito imobiliário, né, o Brasil com esse patamar. Mas se nós formos para o Reino Unido é 76% do crédito, a relação crédito imobiliário, né, que chamam real estate, no segmento do crédito imobiliário. Vis-à-vis o PIB, lá chega a 76%. Ou seja, não então, tem existe um espaço para enorme para crescer. Sustentável, uma ainda sustentável sem risco. Sustentável. Então, o Brasil tem todo um arcabouço de garantia muito bem construído, né, e a gente, enquanto instituição que detém uma parte significativa desse mercado do crédito imobiliário, a gente quer estimular cada vez mais que ele aconteça. Nessa questão do crédito imobiliário, se lançou nessa semana o Minha Casa Minha Vida, modalidade rural. É uma promessa do Lula de investir 11,6 bilhões de reais para gerar 112 mil moradias, um pouquinho mais, 112.500 moradias. Qual que é a fatia da Caixa nesse projeto? Porque é uma área em que ela é... Totalmente. Vocês gostariam até que ampliasse mais? Total com a Caixa. Mas, enfim, está tudo com a Caixa? Tudo com a Caixa. A Caixa a Caixa tem uma expertise diferenciada em relação ao mundo do imobiliário, o mundo do crédito, o mundo da habitação, Minha Casa Minha Vida. Essa Minha Casa Minha Vida aí você está trazendo, né, são 112.500 unidades, junta-se as 35 mil unidades chamadas entidades urbanas com as 75 mil unidades das entidades rurais. Então, tem todo um arcabouço que aí é coordenado pelo Ministério das Cidades, sob a gestão muito bem conduzida do ministro Jader Filho, que tem feito um trabalho realmente de retomada, muito dinâmico no sentido de colocar. Há mais de 5 anos que não se fazia lançamentos nessa modalidade, mas esses recursos são recursos originários
do governo dentro do Orçamento Geral da União. Então, assim, essa parte aí é uma parte não onerosa, ou seja, nós somos repassadores desses recursos enquanto um agente contratado pelo Ministério das Cidades para que nós possamos executar essa política, que essa é uma política pública, né, na sua integralidade. Carlos, o agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira. O Banco do Brasil tem muita tradição nessa área. A Caixa, em relação ao agronegócio, que medidas que ela está tomando? Nós temos uma participação, um crescimento, né, hoje uma parte significativa do PIB vem do agronegócio. Nós temos hoje uma carteira acumulada na Caixa em torno de 55 bilhões de reais, é muito significativo, mas nossa estratégia é uma estratégia muito mais ligada a um modelo de segmentos dentro do agronegócio do que mesmo de uma maneira mais horizontalizada, né, dentro do contexto do agronegócio. Quais segmentos? Nós atuamos muito com cooperativas, nós buscamos alguns investidores do agronegócio individuais, então a gente está aprendendo ainda a navegar nesse mundo do agronegócio. Voltando num tema importante, que é o endividamento das famílias, que tem a ver com a questão do crédito, o governo lançou o Desenrola, que é um programa para se renegociar dívidas, está pensando em lançar até um Desenrola 2.0, uma segunda faixa, né, para poder discutir. Na Caixa, como é que foi o desempenho, de um modo geral, desse programa e em relação às dívidas estudantis, os financiamentos do FIES? Na realidade, foram 2 programas, né? Nós temos o Desenrola, enquanto uma medida que teve 2 fases, e nós chegamos aí a um patamar próximo a 9 bilhões de dívidas equacionadas, e nós tivemos o Desenrola do FIES, né, que é a renegociação do FIES, que no caso da Caixa nós chegamos a dados atuais de 182 mil pessoas atendidas, também com um patamar em torno de 8 bilhões de reais de dívidas pagas, né? É muito significativo. Todas as 2 medidas, elas têm um efeito muito positivo para a economia, limpa cadastro, possibilita que as pessoas voltem ao mercado de consumir crédito, né? E são medidas extremamente, do ponto de vista da população, muito bem aceitas. A questão do FIES, para além de resolver o problema cadastral, você traz as pessoas com vocação, inclusive empreendedora, a ter acesso a créditos, outros créditos dentro das instituições financeiras. No caso da Caixa, não é diferente. A gente tem adotado algumas medidas de incremento à parte operacional no início. Há de se considerar que no início, principalmente do FIES e do Desenrola, mais ainda do que o FIES, nós temos algumas travas operacionais. Hoje é possível que você entre no site da Caixa, né, www.caixa.gov.br, e lá você consegue hoje, de uma maneira rápida, fazer com que esse equacionamento dessa dívida ele aconteça de maneira muito rápida. Ô Carlos, os Correios, eles enfrentam uma concorrência muito feroz de outras entidades. Eles têm algumas obrigações de presença domiciliar, né, e de estar em cidades que esses investidores privados não têm. A Caixa, da parte dela, é responsável por políticas públicas que ela tem que sustentar. Você conduziu aí uma parceria entre os Correios e a Caixa. Por que ela é importante para os dois? O que ganham a Caixa e os Correios? Eu acho que foi fruto de uma conversa com o Fabiano Silva. O Fabiano tem um presidente dos Correios, né, uma visão muito atual do mundo, e ele, em diálogo conosco, nós chegamos à conclusão seguinte: os Correios, ele tem uma necessidade constitucional de estar presente em todos os municípios do Brasil. A Caixa vai por estratégia, né, um pouco diferente. E nós temos serviços, principalmente nas regiões mais afastadas do Brasil, onde os serviços bancários eles são muito precários. Mas são populações que precisam muito, principalmente das assistências de políticas públicas. Então, vou citar um caso do êxito dessa parceria. Nós lançamos esse modelo a partir de um município no Pará chamado Peixe-Boi. Sim. Município no qual a população que era detentora dos benefícios dos programas governamentais precisava se deslocar, pagando em torno de R$70 no deslocamento do município para uma agência da Caixa que fosse mais próxima. Com a medida que nós adotamos, você reduz o custo de deslocamento para essas famílias
E R$70 numa família de baixa renda, ou que está no limite... Uma família ali, que vai buscar R$280 ali, é 25%, 25% do benefício, para poder pegar o benefício. Exatamente. Então, assim, foi uma redução drástica e importante, né? E nós estamos avançando, tem um programa, um cronograma de atividades com os Correios, né? Avançando em várias frentes. Por exemplo, nós estamos aí no momento de lançar uma nova loteria, que é o resgate da instantânea, né? O brasileiro popularmente chamou ela de raspadinha. A gente quer distribuir, além dos nossos lotéricos, distribuir também na rede dos Correios, e os Correios estão usando, já tem mais de 500 unidades da Caixa, com aquela coleta rápida de encomendas, né? Sim. Você bota, então... E vai avançar, não tenha dúvida de que essa parceria vai avançar bastante em várias outras frentes. Logo, logo a gente vai estar, inclusive, com crédito sendo disponibilizado nas agências dos Correios ou compartilhando os ambientes físicos, aí sim com unidades nossas, dos postos de atendimento dentro das unidades físicas dos Correios. E você tem viajado ao Brasil, por exemplo, essa senhora aí, você encontrou, você estava em Peixe-Boi, você tem procurado fazer uma checagem ali, como presidente da Caixa, lá na ponta de como é que está o atendimento? Com ela nós fizemos uma interação, né, pelo mundo digital. Foi uma entrevista com ela, uma conversa com ela, né, por mídia... Pelo Zoom ali. Pelo Zoom, né? Então, dessa forma. Mas ele tem viajado ao Brasil, tem visto aí as necessidades nossas locais, né? Temos trabalhado no sentido de aprimorar, a gente tem todo um trabalho de aprimoramento do atendimento nas nossas agências, né? A melhoria do tempo de espera dos clientes, para que isso melhore, a disponibilização de tecnologia. Nós temos aí todo um conceito de modernização da Caixa que passa por uma infraestrutura nova, uma percepção na área de desenvolvimento tecnológico moderno, novo. Porque o que acontece... Inteligência artificial, tem muito projeto nessa área, não? Temos, sim. Já em alguns, principalmente, o primeiro projeto que a gente usou inteligência artificial na Caixa foi no que a gente chamou de inovação do FCVS. É um procedimento muito importante. Você tem ideia do que isso significa, você trazer a inteligência artificial como um elemento indutor do mundo empresarial e do mundo bancário? Nós fazíamos anos que não conseguimos fazer inovação adequada do chamado FCVS. Que é o que? Explica para a gente. O FCVS é um fundo que foi constituído para fazer uma equalização nas prestações habitacionais dos contratos habitacionais da década de 80. E agora está na época de você chegar e instituição financeira que usou aquilo como estímulo, agora vai receber de volta os recursos que foram aplicados naquele sentido. E para que isso ocorra, nós precisamos inovar. O que é inovar? É pegar esses títulos, dizer que eles estão adequados e ir ao Tesouro para que o Tesouro faça o ressarcimento às instituições financeiras. Você tem ideia do que significou? Em dezembro, no dia 14 de dezembro, no dia 31 de dezembro, nós inovamos quase 16 bilhões de reais, coisa que a gente não fazia, com o uso de inteligência artificial. Você citou há pouco que está lançando aí, recuperando a raspadinha, uma nova loteria. A gente tem visto um boom das bets, das apostas, né? A Caixa tem muita tradição nessa área de loterias. Você tem planos de expansão, de competir com as bets, de além da raspadinha lançar mais coisa? Como é que você está vendo esse setor? Kennedy, eu vou ter para um dado aqui o quanto a gente pode ainda crescer nesse segmento. No mundo inteiro, a participação é muito significativa nas economias em relação a valores. O valor hoje de arrecadação no Brasil, em termos dolarizando isso, dá 3 bilhões e meio de dólares. O mesmo volume que um país que tem talvez 5% da população do Brasil, que é Portugal, faz. Então, você tem países como a França que arrecada 4 vezes mais do que o Brasil nesse segmento. Lógico, a gente tem que entrar nele. A Caixa faz algum tempo que mantém o mesmo patamar de arrecadação pelas loterias, né, nossa, que a gente chamaria de loterias analógicas, né, isso, inclusive, gerando uma supressão de receita dos nossos lotéricos. Então, nós temos todo um plano de expansão, né, começa pela Lotex, né, que é a volta da raspadinha. Nós queremos entrar nas bets, né, como um estímulo a esse mercado, que o mercado do tamanho do Brasil,
ele tem que ser um mercado no mínimo do tamanho do mercado da França, que é igual ao mercado do Japão, que é igual ao mercado do Canadá, que é um pouco maior do que o da Austrália. A Austrália chega em torno de 9 a 10 bilhões de dólares de arrecadação ano. Então, você veja o tamanho disso. Pode e no crescer caso da 4 Caixa, vezes mais, você acha? 4 vezes mais. E no caso da Caixa, há um outro aspecto adicional. As loterias da Caixa, né, do ponto de vista da arrecadação que nós fazemos, isso, ao menos, considerando o que é hoje, 46% do que a gente arrecada, ela é distribuído na forma de benefícios sociais. Seja no esporte, seja na saúde, seja na educação, né? Nós saímos fazendo uma composição ali do sentido dessa arrecadação e ir para a sociedade de forma direta, né? Ô Carlos, você quando fala dessa questão das bets, isso é um plano para quê? Para se executar em 2024? Você acha que isso demanda mais tempo para a Caixa ter isso mais reestruturado? Nós estamos numa fase agora de aprovação, né? O que é que aconteceu? Em dezembro, né, dezembro agora de 2023, houve a aprovação da lei que regulamenta, né, o uso das bets no Brasil, abriu espaço para que a Caixa Econômica entrasse nesse segmento, né? Inclusive a empresa nossa de loterias que estava naquele conjunto de empresas a serem privatizadas, ela saiu daquele contexto, agora em janeiro para fevereiro, ela saiu, foi por medida de decreto, então ela se restabelece enquanto uma oportunidade de realização de negócio, e a gente, no caso, nós, Caixa Econômica, já temos por portaria do Ministério da Fazenda, a exclusividade de exploração por 24 meses da chamada raspadinha no Brasil, né? Então, ou seja, se você montar isso, é para ser um negócio da Caixa, não é para ter sócio privado, não. Não. É um negócio da Caixa. A empresa hoje, Lotec, a empresa Caixa Loterias, ela é 100% da Caixa, né? É uma empresa 100% da Caixa. A ideia inicial, até porque a natureza da empresa, ela tem essa determinação de uma subsidiária integral. Quando você fala subsidiária integral, é que ela é 100% da Caixa Econômica, né? Então, essa é a ideia inicial para essa atividade. Então, não existe num horizonte de tempo, né, uma expectativa de que você vai buscar um sócio para essa empresa. O que existe até porque a Caixa está numa posição assim, ela tem uma capilaridade grande com as lotéricas. Imagino que vai ter um investimento também na questão virtual, ou seja, é um setor em que ela já tem uma experiência que permite a competição com essas bets internacionais, é isso? É isso. Aí você observa o seguinte, quem viaja para fora do país, ele percebe quando você chega, a distribuição das loterias lá na Europa, nos Estados Unidos, você tem vários distribuidores, né, fazendo a distribuição física. Você vai no supermercado, né, uma daquelas grandes redes americanas, você sempre quando entra naquele supermercado das grandes redes americanas, você tem lá... Quiosquinho, né, da loteria. Loteria. Tem, não. E você no caso dos nossos lotéricos, né, não vai impedir, e a gente tem ideias de que isso ocorra, e que, por exemplo, eu possa usá-lo enquanto um indutor também da distribuição das loterias de natureza, as bets nossas, né, dentro de um QR Code, criando um mecanismo tecnológico que ele possa também participar. Voltando ali no pé de meia, que você citou há pouco, que é uma poupança que o governo federal lançou, né? O Lula tem esse programa em alta conta, criar uma poupança para o estudante do ensino médio poder ir para a universidade, evitar a evasão escolar, concluir um ensino técnico, está lançando aí 100 novos institutos técnicos, institutos federais. Qual que é o papel da Caixa no pé de meia? Fernando Alencar, eu agradeço até essa tua pergunta, porque ela me leva a uma outra compreensão. A Caixa, na realidade, ela é uma grande executora das políticas públicas. Essa política pública é uma política construída no Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, com sua equipe, com seus secretários, com sua equipe, chegou a essa conclusão de que havia uma necessidade de a gente criar um mecanismo no Brasil para a retenção dos alunos, a evasão. O ministro Camilo sempre fala isso com muita propriedade, são quase 480 mil alunos que por ano eles saem da sala de aula. Então, como política pública na área da educação, foi um modelo muito acertado adotado pelo Ministério da Educação. O que nós fazemos, nós somos um braço executor. Sim.
né? Então, nós abrimos uma conta digital, foram 2 milhões, quase 2 milhões e 400 mil contas abertas, de uma maneira muito suave. Nós estamos agora na fase de pagamento, né? Estamos, lógico, sempre na fase de pagamento. Você tem ideia, 90% do que foi feito é transparente. O que é que a gente chama que é transparente? As pessoas não precisaram nem ir na agência, né? Nós tivemos toda a efetivação, inclusive com autorização do responsável pelo aluno, sendo feita de forma digital. 10% desse problema, dessas questões, tiveram que ir às agências da Caixa para resolver. Nós praticamente equacionamos essa situação, mas o programa é um programa espetacular, como um todo, né, no sentido de que você cria um estímulo à manutenção do aluno em sala de aula, né, você já leva, e a Caixa está construindo com o Ministério da Educação, um programa de educação financeira. Nós já começamos em alguns pilotos para que as pessoas entendam, para que o aluno entenda o papel que tem ele receber, né, e cuidar de um orçamento, não deixa de ser cuidar de um orçamento, né, que vai ali a quase 10 mil reais por ano. Ô Carlos, isso é importante para renovar também a base de clientes. A gente vê que os jovens estão muito atraídos pelos bancos digitais, a facilidade que você tem para abrir uma conta. Tem uma crítica de que a facilidade às vezes é tremenda, então tem muita gente que abre conta ali, que são contas que precisavam ter uma fiscalização maior. Como é que a Caixa está atuando nesse setor de competição com esses bancos digitais e para renovar a sua carteira de clientes? Assim, o Pé de Meia ajuda nesse sentido? Não tenha dúvida, né? Não só ajuda, como a Caixa, ao longo... Se você for olhar a história da Caixa, né, tem várias passagens da importância da Caixa na vida das pessoas, né? Se você olhar cada brasileiro ou brasileira, de uma certa forma, ele tem uma relação com a Caixa. Ou porque comprou sua casa própria, ou porque fez um empréstimo consignado, ou porque usa um cartão de crédito, ou porque tem sua poupança na Caixa, né? Tem várias formas. Só que o mundo mudou. O mundo hoje, o mundo, né, das tecnologias digitais, ele trouxe uma nova realidade. Nós estamos vivendo o que a gente chama da quarta onda bancária, né? Tem um americano, Brett King, o nome dele, que ele escreveu um livro chamado Banking 4.0, né? Então, assim, é uma nova realidade. Então, o mundo digital, ele veio... Os jovens já nasceram nesse mundo, diferente da minha geração, né? Não só da sua, você é mais jovem do que eu, mas da minha geração... Quer ter o gerente lá na Caixa, coisa física. É isso. É um público que já nasceu com esse... Que não precisa disso. Não precisa. Então, ele tem uma relação toda, né, da natureza a partir do seu mobile, da sua... E a Caixa precisa entrar, e está entrando nesse mundo, né? Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, é uma oportunidade você ter um universo de 2 milhões e 500 mil estudantes brasileiros entre 14 e 18 anos de idade, 14 e 19 anos de idade, né, ingressando no mercado de bancarização, e a Caixa dando junto. Carlos, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com a entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Olá, a notícia está de volta com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. O Carlos, fala agora do plano de transformação ecológica, né? A chamada transição energética, rumando para uma economia verde. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, lançou esse programa. O Lula tem, no âmbito do G20, tentado liderar essa transição ecológica, mas pontuando a importância de combater a fome e de os mais ricos pagarem a conta, porque já se desenvolveram, poluíram, devastaram e cobram de quem ainda não se desenvolveu o mesmo nível de compromisso, né? Voltando aqui para o Brasil, para a Caixa, temos lá um plano para a Amazônia, temos as ações dentro dessa coisa da economia verde, do plano de transformação ecológica. O que a Caixa está fazendo? É uma questão muito relevante, né? Quando você fala da questão da sustentabilidade que está por trás, né, de toda uma estratégia, e dentro da sustentabilidade é uma matriz super importante, né? matriz energética, ela está dentro de todo um contexto, né? Porque a sustentabilidade, ela passa, inclusive, pela disponibilização dos produtos bancários, né? E voltando para o mundo bancário, eu me referi a ele, não aos outros segmentos, né? E que a gente possa até ofertar produtos que ele tenha um componente, não só de consciência, mas de elementos, inclusive, de natureza de indutores, né, ou de insumos que não sejam agressivos à natureza. A Caixa hoje tem uma carteira de 1,1 trilhão de reais de crédito concedido, dos quais
776 bilhões. Se eu hoje coloco na égide de qualquer entidade que faz avaliação no mundo sobre crédito com natureza de sustentabilidade, eles são sustentáveis. Ou seja, hoje nós temos 70 e poucos por cento da nossa carteira já com essa conotação. O que a Caixa já está fazendo para além disso, né? Nós criamos uma vice-presidência de sustentabilidade, que ela é responsável para ser um indutor do mercado de crédito no Brasil e no mercado bancário como um todo, dessa consciência. Então, a gente partiu para praticar uma medida que ela tangibiliza a importância do mundo da sustentabilidade, né? Você tem ideia, recentemente nós fizemos um convênio para estimular as atividades do catador de lixo no Brasil. Ora, os catadores, eles são um dos maiores, se a gente não tem essa consciência, talvez, plena na sociedade, um dos maiores maiores atores no sentido de fazer com que nossas cidades elas reduzam o acúmulo de lixo. Porque na triagem que eles fazem, eles já fazem um papel, né, de um elemento muito importante no contexto da sustentabilidade. Por que não dar crédito para esse segmento? Nós demos 10 milhões de crédito, nós temos uma outra medida no sentido de quase 45 milhões de reais, também destinados a esse público, na forma de que a gente estimule essa atividade. Nós temos alguns selos, né, que a gente chama de selo azul, ligado à sustentabilidade, que nós destinamos àquelas construtoras, aquelas empresas do ramo da construção civil que trabalham de forma adequada com essa consciência. Pra você ter ideia, nós fizemos agora também nesse sentido da melhoria e do estímulo à questão ambiental. Nós poderíamos ter descartado 23 mil equipamentos nossos na forma de hardware. Nós fomos numa conversa com o ministro Juscelino e transformando isso em oportunidades de serem usados esses equipamentos num modelo que o Ministério das Comunicações tem, chamado Centro de Recuperação de Computadores, CRC, né? Eles têm 19, agora vão para 20 no país. Então, assim, a gente tem uma consciência muito ligada a esse mundo da ecologia. Na questão da energia, especificamente, né, eu abro um parênteses para falar sobre isso, o Brasil vai muito bem, obrigado, porque eu me lembro quando eu fazia parte do Conselho Nacional que discutia energia no país, quando estava no Ministério. Naquela época, cerca de 15 anos, 12, um pouco mais que isso, nós tínhamos uma matriz no Brasil de produção de energia que era 160 gigawatts de energia produzida. Hoje nós temos algo em torno de quase 200 gigawatts, dos quais esse crescimento foi todo de energia limpa. Então o Brasil cresceu muito nesse segmento, ou seja, 30 a 35 gigawatts cresceu no Brasil, das duas matrizes energéticas. A Caixa está financiando a renovação da matriz energética? Nós agora nós temos algumas medidas, até recentemente nós participamos do financiamento, comprando debêntures de um desses investidores, né, algo em torno de 300 milhões de reais que nós adquirimos como forma de estímulo a esse segmento. Nós estamos aprimorando, porque essa é uma cadeia como um todo, né? Você vai desde o produtor, passando pelo distribuidor e chegando nas famílias. Nós queremos, inclusive, trazer um programa que já existe em outras instituições financeiras, a Caixa tem, mas ainda de maneira muito tímida, né, que é o financiamento da substituição da matriz energética das famílias. Né? Ou seja, quer botar equipamentos de placa solar na sua casa, nós vamos financiar isso na Caixa. O Banco do Brasil, eu creio que ele fez uma captação de debêntures verdes, né, procurando fundo para isso. Você falou que está vendo coisa nessa área internacional aí. Isso está ligado ao plano de transição ecológica? É dentro disso que você está procurando fundo internacional? Perfeitamente. Nós já temos alguns avanços nesse sentido. Né? Como eu falei, nós estamos concretamente aí finalizando uma captação de 500 milhões de dólares nesse contexto. Né? E há um interesse, né, do mundo e do Brasil. Você falou, os países, né, você pega essa realidade, eu sou um executivo bancário, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência. O primeiro mundo, ele devastou, enquanto pôde, do ponto de vista do desenvolvimento das suas sociedades no mundo industrial,
né? E hoje ele tem uma preocupação, talvez uma meia-culpa em função do que eles fizeram, né? Mas há uma exigência, né, de que os países em desenvolvimento tenham um comportamento de desenvolvimento, né, ligado a um comportamento que, de certa forma, eles não tiveram lá atrás. Isso. É por isso que hoje há um estímulo, apesar de que a consciência mundial sobre isso nos países do primeiro mundo ela é muito elevada, não é? Há de se reconhecer isso, né? Mas eu acho que o Brasil está fazendo o dever de casa dele nesse sentido, né? A consciência, o presidente Lula tem tido uma pauta específica de discussão sobre esse tema, né? O tema da Amazônia, COP30 que vem agora para o Brasil, Belém. Né? Em Belém, agora em novembro de 2025. Mas no Brasil essa discussão é muito concreta, né? As empresas, o governo, eu acho que está todo mundo muito consciente da importância desse tema. Ô Carlos, e a relação direta com o presidente Lula? Como é que ela se dá? Como é que foi o seu primeiro encontro com o Lula, por exemplo? Como é que foi o convite para ser presidente da Caixa? Na realidade, isso é tudo uma construção, né? A construção, ela se concretiza, né, com uma entrevista com o presidente, que ele é a palavra final do presidente da República, né? Afinal de contas, você sai uma nomeação, né, do presidente da República sobre a aceitação ou não daquele nome que passa por um processo, né, de escolha. Foi uma entrevista que me deixou muito impressionado. Não conheci Mas o vocês presidente falaram Lula. de repente também lá? De repentista? Como é que foi essa história? Não, passagem. O presidente ele tem uma memória que é algo invejável. Como né? é que foi isso? Ele tem um... Quando eu fiz 60 anos de idade, um repentista, Merlânio, ele fez um repente e eu entreguei ao presidente. E ele me perguntou, você conhece quem é o presidente da Academia Brasileira de Repentista? Eu, não, presidente, não conheço. É fulano de tal. Então ele começou a interessar-se pelo tema e entendia de tudo. O presidente, é difícil você levar um tema que ele não tem um domínio sobre ele. Né? Bacana. Quando a gente fala dessa coisa do Lula, eu queria depois ter uma rápida avaliação sua sobre a economia. Ele falou aqui no programa que se ele tiver saúde e que se for necessário para enfrentar a extrema-direita, a gente está vendo todos os episódios aí do Elon Musk, debate sobre regulamentar redes sociais e tal, que ele seria candidato à reeleição. Você acha que o Lula, Carlos, tem que ser candidato à reeleição? Essa é uma pergunta para um presidente de banco muito complicada. Essa é uma dinâmica, a vida é dinâmica, né? A dinâmica. Tem um escritor português, né? Aguileres, que ele falava o seguinte, olha, a vida às vezes não é uma linha reta, né? Ela é cheia de curvas e tal. Então, assim, essa é uma dinâmica. Né? Eu acho que o presidente aí, sob o ponto de vista da sua condução, né, a sua dedicação, o seu empenho, o seu conhecimento de causa, né? Conhece o Brasil como poucos, o presidente Lula tem essa característica, ele debate o Brasil, ele reposicionou o Brasil em algumas discussões, né, trazendo de volta, é inegável. A economia do Brasil, é inegável que ela tem um posicionamento hoje diferente, macroeconomicamente, a percepção do mundo sobre o Brasil, né, as questões hoje, você olha para a performance do mercado de capitais, que é o maior sinalizador de como o mundo está vendo o país, ou como é o mercado de capitais, hoje, né, beirando aí 130 mil pontos, é um ápice do ponto de vista desse momento. Então, pela economia é onde eu conheço um pouco, nem tanto, mas é onde eu navego na economia. Se for pela economia, a gente vê que o Brasil está indo muito bem. Índice de queda de desemprego, né? 7,6, 7,5 ali, isso. Né? Geração de emprego. O apetite à tomada de crédito por parte da população de maneira geral, né? Você vê as expectativas muito positivas em torno de todas as questões que têm a ver com a economia. A economia não deixa de ser sempre um termômetro muito importante. Eu sempre olho por esse lado. Ou seja, a economia ela não vai atrapalhar uma eventual reeleição do Lula. Olha, como eu falei, eu sei que o seu programa, aliás, eu escutava bastante, né, os seus comentários sobre política, sempre são muito precisos, muito bem formatados, mas essa dinâmica é uma dinâmica que eu desconheço, eu não sou do mundo da política. Tá certo. Vamos falar do que você entende que é da economia, que você quer falar mais. Crescemos 2,9% no ano passado, o PIB.
Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas que o país produz num ano. Esse ano tem uma previsão mais ou menos em torno de 2. É um ano mais difícil, parece. Como é que você está vendo o cenário de crescimento do PIB, taxa de juros, se a Selic chega mesmo em 9% até o final do ano, ela está em 10,75% ao ano, você já falou um pouquinho do desemprego. Como é que você está vendo o cenário econômico para 24 e 25? Olha, tem uma coisa muito interessante, né? A gente chama uma equação de primeiro grau, né? Que a gente chama. PIB, ou renda de um país, ela é igual ao consumo mais investimento. A junção de consumo mais investimento é que leva ao crescimento de um país, né? Afinal, isso termina gerando a riqueza que é apresentada quando o Produto Interno Bruto, que é o PIB. Se eu olhar para a Caixa Econômica e o que está acontecendo na Caixa, a demanda por crédito na Caixa, né, comparativamente, o trimestre anterior de 2023 com o trimestre, que é esse trimestre atual, ela tem em alguns dos nossos segmentos de crédito, inclusive o crédito imobiliário, um crescimento em torno de 20% a 30%. Ou seja, tá subindo. Então, isso demonstra, né, que há um apetite, há uma expectativa positiva, as pessoas indo atrás de realizar alguns sonhos, né, que o crédito ajuda a construir, né? Se você começou 2023 com uma expectativa que a gente chegaria ao final do ano com 0,8 de PIB, e nós chegamos ao número que você chegou, de 12,9, que a gente até precisa, se a gente fosse para a matemática dos ajustes de número, era 3%, né? Isso. Mas, se você começa com uma expectativa já de 2%, né, dependendo dos elementos que estejam vinculados exatamente à macroeconomia, taxa de juros, apetite, a renda crescendo, né, o consumo aumentando, né, há uma expectativa, talvez um ou outro elemento exógeno da economia brasileira. Que elemento seria esse? O comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos, que tem uma correlação direta. Mas mesmo assim, né, ela tem, enquanto política cambial, essas questões. Mas do ponto de vista do consumo interno, não tem. Não tem. Tá? O consumo interno, ele corre independente desses elementos. Tem uma dinâmica própria, né? Não é? Ele tem uma dinâmica própria, né? Então, eu acredito que a gente não tem uma bola de cristal, mas há uma possibilidade de que a gente supere esses 2% de crescimento do PIB no ano de 2024. Carlos, para encerrar, em poucas palavras, que legado que você quer deixar para a Caixa? Eu acho que a Caixa ela já tem um legado próprio, não somos nós que fazemos o legado da Caixa. A Caixa é uma instituição vocacionada a atender a população brasileira. E se a gente atender bem, é o legado que a Caixa precisa deixar. Atender bem a população nas suas expectativas, nas suas necessidades. Carlos, obrigado pela entrevista. Boa noite para você. Obrigado a Até uma próxima. Valeu. Oportunidade. Obrigadão aí. Pessoal, boa noite. Agradeço muito a audiência e um abraço. Até a semana que vem.